eu vejo muita tela errada, né? Não digo errada, às vezes para quem vai trabalhar com o software que você está desenvolvendo, né, com o formulário que você está desenvolvendo, tá certo. Mas tem formas mais simples, porque, por exemplo, se a pessoa pegar e redimensionar a tela aqui, por exemplo, se ele está com o painel simplesmente disposto no formulário, você redimensiona a tela e ele vai automaticamente cortar algum pedaço dele. E se você utilizar alguns métodos e atributos, algumas propriedades que tem dentro do painel, você consegue simplesmente fazê-lo redimensionar, né? Ele fica acompanhando o tamanho da tela, né? Então eu vou mostrar algumas dicas aqui para vocês de como fazê-lo, né? Então, o que acontece? Acontece muito, e eu vou executar aqui o projetinho dicas. Vocês vão ver que os botões aqui, ó, ficaram aqui no meio da tela. E a tela está aqui na lateral, não está bem ao meio da tela. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer é selecionar ela. Vim aqui, ó, F11, pressionei F11, em Properties. O que eu vou mudar aqui? Eu vou falar que ela vai ficar em qual posição? Vou colocar ela na posição Desktop Center, né? Vou salvar aqui. Vou executar novamente. O que aconteceu? Ele ficou exatamente ao meio da tela, certo? Então, se eu expandir aqui ou contrair, sempre vai se voltar, né? Voltar na posição que estava, né? Na posição que você deixou por último, mas quando você abre a aplicação, ele sempre vai abrir com ela no meio da tela, independente da posição que você deixou quando você fechou. A não ser que você salve essas informações de posição da tela no registro do Windows ou algo do tipo, tá? Até, ó, é uma dica, é uma ideia boa trabalhar com registros do Windows para salvar informações, por exemplo, de disposição de tela para o usuário, ou configurações de tela para o usuário, de acordo com a máquina que ele está utilizando o software, né? Então, por exemplo, você abre uma máquina que o cara tem costume sempre de utilizar, o usuário tem costume de utilizar ela, automaticamente ele vai abrir numa determinada posição. Se ele usa uma outra que tem um monitor maior, ele abre em outra posição. Você tem como fazer salvar, tá? Eu vou mostrar para vocês numa próxima aula como trabalhar com registros salvando informações dentro do registro do Windows por máquina, tá? Por usuário, na verdade. Então aqui, pessoal, nós adicionamos um painel, né? Quais são as propriedades do painel? Aqui tem o caption, eu vou apagar o caption dele. Vou aumentar um pouquinho a fonte aqui para ficar uma disposição melhor. Aqui que é o interessante. Como a aula de hoje é voltada a dicas, né? A outra dica que eu vou passar aqui para vocês é o seguinte. Se eu trocar a fonte desse botão aqui e eu tiver vários botões e eu quero que todos fiquem com a mesma fonte, ou que minha tela inteira capture essa nova fonte, eu troco aqui no formulário. Ó. Tá vendo aqui? Eu clico no formulário, venho aqui em fontes, ó. Aqui embaixo em fontes, cadê a fontes? Tá aqui. E eu altero a fonte aqui. Ou seja, tudo que está contido dentro desse formulário automaticamente vai acatar essas configurações, tá? Exceto, aí que vem o pulo do gato. Vou trocar aqui pela Segoy. Pode ver que mudou aqui a fonte dos botões. Vou alterar, lembrando que está selecionado o Form. Ó. Eu vou alterar o tamanho delas, né? Vou colocar 12. Olha lá, alterou já o tamanho dos botões aqui automaticamente, do caption dos botões, né? Ou seja, tudo que eu adicionar agora, a princípio, é para acatar essas informações. Então, vou adicionar um novo botão aqui. Ó. Vou pegar um botão. Cadê o botão de novo? Aqui. E vou adicionar. Pode ver que ele já está com as configurações com a fonte e o tamanho da fonte. Mas por que isso? Simples, pessoal. Porque tudo que está contido aqui dentro está acatando essas informações. Tá. Agora, e se eu colocar um outro painel aqui? Eu vejo muito disso, eu vejo muito erro nesse sentido. Não é erro, né? Eu cito como erro, mas não é erro. Pode ver que ele já acatou também as informações de tamanho de fonte e também, claro, o tamanho da fonte, né? Tanto a fonte quanto o tamanho da fonte. Aqui eu vou alterar uma informação aqui, ó. Eu vou tirar aqui, ó, parent fonte.
desligar aqui todos os parentes. Parente de fonte, parente background, o custom hint e o 3D aqui. Vou desligar essas propriedades aqui. Bom, o que vai acontecer? Eu vou adicionar alguns botões aqui. Vou adicionar mais alguns botões. Vou adicionar um botão aqui, vou adicionar mais um botão. Bom, se vocês analisar bem aqui, ó, tá com o mesmo tamanho, né? Mesmo tamanho e mesma fonte, né? Agora eu vou alterar a fonte do formulário principal, né? Vou clicar aqui, vou vir aqui no F11, vou lá na fonte do formulário e eu vou colocar, sei lá, 16. E eu vou mudar para... Qual fonte que eu posso colocar aqui? Vou colocar uma Verdana. Vocês estão vendo o que aconteceu? Aconteceu que só trocou destes componentes aqui, né? Desses componentes que estão aqui. Deixa eu colocar um nome aqui, ó. Caption. Vou colocar um caption, uma descrição. Painel. Né? Ou seja, trocou o tamanho aqui, que era o que a gente queria. Mas e esse daqui? Então, pessoal, o que aconteceu foi que a gente desligou aqui a dependência de fonte, né? Então, o que aconteceu foi que ele perdeu as referências, né? Se eu ativar aqui o parente fonte, por exemplo, ele volta a funcionar as fontes que estão, que dependem, né? As fontes que foram configuradas no pai dele, né? Onde ele está contido. Por exemplo, ele está contido dentro de um pane e o pane está contido dentro do formulário principal. E aí, gostou da dica? Se inscreve no nosso canal Especializando.academy no YouTube e no Facebook, curte lá a nossa página e no Instagram segue a gente lá que a gente sempre vai estar postando conteúdo bacana, tá? Especializando.academy. Valeu, pessoal, até a próxima.